Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais esse estudo do livro da Gênese. Aí vamos aproveitar, vamos pedir para o Nelson fazer a abertura para nós dos estudos da noite de hoje. Ok. Com os pensamentos elevados aos céus, vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui nos reunindo para mais uma noite de estudos e pedir a permissão dele para que possamos ser assistidos nesses estudos. E coração que Jesus nos ensinou, iniciaremos os estudos da noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Nelson. Bom, então nós estamos no capítulo 17, Predições no Evangelho. Estamos na pedra angular, tópico número 27. Aqui nós vamos estudar uma advertência que Jesus faz, não somente aos chamados judeus, mas a todos aqueles que pregam a palavra e, na realidade, não a usam ou a usam ao seu próprio interesse. Então, ele diz assim: não lestes jamais isto nas Escrituras. A pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a principal pedra da esquina. Foi o que o Senhor fez e os nossos olhos o veem com admiração. Por isso vos declaro que o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que dele tirará frutos. Aquele que se deixar cair sobre essa pedra se despedaçará, e a ela esmagará aquele sobre quem sair. Os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, tendo ouvido essas palavras de Jesus, conheceram que era deles que falava, e, querendo prendê-lo, recearam-se do povo, pois este o considerava como um profeta. Mateus capítulo 21, versículos 42 a 46. E aí vem a orientação dos espíritos a respeito desse episódio, essa parábola da qual Jesus faz essa advertência. A palavra, aí já no 28, a palavra de Jesus tornou-se a pedra angular, isto é, a pedra da consolidação do novo edifício da lei, elevada sobre as ruínas do antigo. Os judeus, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, havendo rejeitado essa palavra, ela os esmagou, como esmagará aqueles que mais tarde a desprezarem, ou que lhe desnaturarem o sentido para lucro da sua ambição. Então, nós vemos isso seguindo nos dias de hoje. Todo aquele que usar mal a palavra de Deus, com toda certeza será esmagado. E aquele povo que, por questões de comodismo, questões de pacto de mediocridade, pacto de inferioridade, situações de materialismo, todos eles que desnaturam o sentido da vida humana, todos eles pagarão o seu preço. E aí nós vamos perceber que Jesus torna esse novo edifício da lei sobre as ruínas do antigo, ou seja, ele estabelece uma nova ordem. A própria humanidade já está madura para esse entendimento. E aí ela opta por caminhos que são caminhos sem volta e que, na realidade, vão nos levar a uma situação ao qual talvez o povo que nós achamos que somos os escolhidos, talvez não seja tão bem assim. Talvez outro povo vai vir, como ele coloca aqui, né? Outro povo vai vir e, logicamente, vai tirar frutos dessa lei nova ou desse edifício novo da lei. Então, essa advertência de Jesus, como ele sendo a pedra angular, ela é muito importante para nós, para que a gente já tenha um sentido do que significa essa doutrina espírita, as situações que nós
vivenciamos nos dias de hoje e se estamos maduros ou não para podermos ser esse povo escolhido e não deixar, na realidade, que outro povo assuma o nosso lugar e venha a ser aquele povo que vai saborear ou que vai aproveitar desses frutos. Pode falar, Nelson. Não, então, isso é o tipo de tema que me incomoda muito. Aqui eu não vou citar uma religião, né? Mas, assim, as religiões, de uma forma geral, elas tendem a materializar Deus, tornar Deus um mercador. Porém, pessoas crescem no meio dessa cultura. O que eu não consigo conciliar, por que essas pessoas que crescem no meio dessa cultura vão acabar pagando um preço da qual elas foram levadas a acreditar? Acreditar que o Deus é um materialista, que Deus é um mercador. Você entende? Para mim é difícil de conciliar essa ideia. Assim, aquele que leva o outro a cometer isso, lógico, mas e esse monte de gente, independente de religiões, tem muitas religiões, independente do ser cristão ou não, que tem essa ideia material, mas é porque é criado dentro dessa ideia. Será que vai ter o mesmo peso? Porque essa pessoa está sendo lesada, ela poderia estar sendo melhor orientada. E quando a gente cresce já com essa cultura, a gente não consegue ver erro nisso. Não é delicado esse ponto aí, Marcos? Eu entendo que sim, mas a gente também tem que pensar num âmbito mais geral, ou seja, a humanidade, mundo de provas e de expiações, ela, de uma maneira ou outra, ela opta pelo sentido materialista e pelo um pacto de mediocridade e inferioridade, que na realidade parece que esse pacto ele é de uma robustez muito grande. Ou seja, as pessoas elas querem ouvir aquilo que atende aos seus desejos mais urgentes, não assumindo responsabilidades para tal, no sentido de que querem ter a liberdade, querem ter o seu livre-arbítrio, mas que não implique em responsabilidade isso. E é muito mais simples hoje o domínio das religiões, principalmente aquelas que oferecem algo em troca, principalmente algo chamado facilidade, ou seja, o toma lá da cá. Então eu te dou o perdão e você me contribui com alguma importância ou algum bem. E logicamente isso atende a os desejos mais urgentes daqueles que, de uma maneira ou outra, optam pela ignorância e pela mediocridade. É opção, não é uma situação de ser imposto. É muito mais cômodo a pessoa fugir das responsabilidades. Então, ele entende, no seu papel de ser humano no mundo, que ele é muito mais vítima de uma situação e que ele precisa ter um salvador que faça as coisas por ele. A partir daí, quando se promete determinadas coisas, nessa promessa, atendendo aquilo que o indivíduo pede ou anseia, ele se dá por satisfeito. E aí nós vamos ver mentes que aparentemente são inteligentíssimas, cultas, elas se dobram a essa mediocridade e essa inferioridade. E, logicamente, tudo isso pertinente ao mundo de provas e expiações. É por isso que Jesus, né, no seu moldar do planeta Terra, ele, na sua sabedoria infinita, entendeu que em determinado momento, quando a humanidade estivesse um pouco mais madura, através do caminho da evolução das reencarnações, ele viria para trazer essa pedra angular, esse momento da força da nova lei, ou reforçar a lei que já é atemporal, ou seja, a lei já é eterna, ela provém de Deus. Só que essa maturidade, ela ainda está num caminho que vai ter que percorrer um tanto longo, porque ela tem essa barreira da mediocridade e da inferioridade. Então, não fica só no limite daquilo que a religião ensina e daquilo que a pessoa quer aceitar ou não aceitar, ou se aceita com comodismo, ou porque faz bem a ela, ou porque, na realidade, aquilo torna a vida dela mais fácil. Então, as pessoas não estão utilizando do seu próprio raciocínio e não estão dando muito sentido à sua própria vida.
Porque quando a gente vê determinadas situações que, não sei se todos lembram isso, numa época vendia-se uma marca de cigarro, e essa marca de cigarro falava Hollywood ao sucesso, e passava um indivíduo galopando no seu cavalo, e nem era carro, no seu cavalo, naquela fazenda, aquela fazenda cheia de gado, e o indivíduo galopando, Hollywood ao sucesso, a uma outra propaganda de cigarro também levando a situação, quer dizer, induzindo ao fumante a fumar mais aquela determinada marca de cigarro, porque aquela determinada marca de cigarro ela dava uma sujeição, uma situação que fosse parecida com um sucesso. Então, as igrejas adotaram esse tipo de fórmula. Então, a minha igreja vai dar mais sucesso em sua vida. Você deseja sucesso? Desejo. Mas o que é sucesso para você? Sucesso para mim é o carro, é uma casa, é ter dinheiro no banco. Então, a minha igreja vai dar isso para você. Só que, em contrapartida, aqueles chamados eleitos, ou aqueles que conseguiram e que fazem o mesmo tipo de propaganda, que essa propaganda existe como se fosse aquela mesma do cigarro, eles, na realidade, têm um pacto de combinação, porque não é daquela forma. E o indivíduo se autoilude com aquela situação, entendendo que se ele participar daquela determinada religião, ele vai chegar ao sucesso como outros chegaram. É a situação em que a cobiça ela entra muito forte. E é nisso que nós temos que tomar cuidado, porque tudo que nós vemos dentro da nossa doutrina espírita e dentro dos ensinamentos de Jesus, em nenhum momento ele fez qualquer referência a ganhos fáceis. E é ao contrário. Ele condena os vendilhões do templo. E os vendilhões do templo continuam dentro do templo, mesmo ele chutando as bancas. O comércio dentro do templo continua. E por isso que ele diz aqui dos sacerdotes, dos príncipes, dos fariseus, que essa lei que eles praticam esmagou-os e vai continuar esmagando. Por quê? Quando ele vai chegar num determinado momento, quando ele vai ter um reconhecimento, um amadurecimento, ele vai ver que aquilo não serviu para a vida dele, ao contrário, só atrasou o momento dele. Né? Agora, fez sentido essa ideia da humanidade, quando eu segui esses aí, né, que se a gente trazer para o tempo moderno, agora fez sentido, agora ficou claro, senhor. Infelizmente, nós, enquanto humanidade, nessa condição que você colocou, realmente somos muito frágeis. Né? Qualquer dificuldade, a gente cede a qualquer coisa para não ter que encarar de frente as situações. Isso é um fato. Isso, enquanto humanidade, a gente está vivenciando isso. A gente vai buscar caminhos fáceis, ao invés de acreditar. Aí agora fez sentido essa questão da pedra. Agora nós vamos... Oi, Marcos, pode falar. Eu queria, complementando um pouco isso, eu queria reler o que a gente estudou nos Tempos São Chegados, da nova geração, onde diz assim, por essa imigração dos espíritos, não é necessário entender que todos os espíritos retardatários serão expulsos da Terra e relegados a mundos inferiores. Muitos, ao contrário, nele retornarão, porque muitos cederam ao arrastamento de circunstâncias e do exemplo. A aparência neles era pior do que o fundo. Uma vez subtraídos à influência da matéria e dos preconceitos do mundo corpóreo, a maioria verá as coisas de um modo muito diferente do que quando vivos, assim como temos disso numerosos exemplos. Eu lembrei disso daqui e quis colocar para te perguntar o seguinte, né? Dentro disso que vocês estavam conversando, talvez nessas outras religiões também hajam pessoas que se deixaram levar e se arrastar por ideias materialistas, mas que no fundo, como diz aqui, a aparência é pior
maior do que o que elas carregavam nos seus corações. Então, não é, eu penso assim, não é necessariamente porque elas demonstrem valorizar tudo isso, ou ainda não ter se reformado intimamente, porque a gente pode estar enganado com aquilo que a gente vê. Não é assim também? Porque existem aqueles que simplesmente desconhecem, não sei se é a palavra certa, mas acabam se deixando levar mesmo. É que, na realidade, eu não quero pôr uma posição dura frente a isso, tá? Mas, assim, nós temos a liberdade de escolha. E nós sabemos muito bem, o que é o mal. Nós sabemos o que é o certo e o que é errado. E sempre as pessoas se deixam arrastar por suas paixões. E uma das paixões é a própria ambição e também a sua condição de ganância, sua condição de levar vantagem. Tudo isso são paixões que, na realidade, mesmo inconscientemente, estão latentes dentro do indivíduo. E quando o indivíduo ele vê a facilidade assim pronta na mesa dele, de uma forma que ele pode vir a usufruir daquilo, mesmo que seja até na sua própria mente, como se ele vivesse o mundo da ilusão, ele não deixa de fazê-lo. E é por isso que, enquanto a humanidade estiver mergulhada nesse pacto de mediocridade, de inferioridade, logicamente vai haver essa grande dificuldade de melhora. Logicamente que Deus, na sua bondade infinita, sempre envia espíritos melhores dos que estão aqui, para que esses espíritos melhores, eles, através de um grupo, e esses grupos são os montes, vamos dizer assim, incontáveis, ele possa, através do exemplo dele, tentar, de alguma maneira, passar para essas pessoas, para elas poderem ter uma noção do que é o certo, do que é o errado, mas da maneira correta, não da maneira do seu próprio conveniência, da sua própria conveniência. Então as pessoas buscam essa conveniência. A partir daí, Jesus coloca aqui a questão da maturidade. Mesmo quando ele vem na época dos judeus, quando os judeus tinham toda a sua condição de acharem que já estavam dominando a lei, que eles eram o povo escolhido e tudo mais, e que outros povos que não tinham o mesmo entendimento deles estavam assim não sendo eleitos por Deus e que eles teriam uma vantagem enorme, porque Deus era um Deus vingativo, que Deus iria de uma maneira ou outra libertá-los dos inimigos, libertá-los da escravidão, e que o Deus era vingativo e outras coisas mais. Na realidade, esse modelo em qual eles tentavam se auto-iludir e iludindo os outros, tentando passar essa ideia de uma forma massificada entre aquele povo. Então, Jesus, entendendo que aquele momento era um momento de maturidade já, que poderia despertar alguma coisa, ele vem e traz essa chamada pedra angular. E a outra pedra angular que nós estamos vendo se repetir acontece exatamente há 2000 anos depois, quando ele envia o Consolador. Então, de uma maneira ou outra, ele está mostrando para nós que se a sociedade ocidental ou oriental da modernidade, tendo a religião A, B, C ou D, tendo ramificações cristãos, muçulmanos e judeus, não importa qual, se não observarem a lei de Deus e cada um agir de acordo com a sua própria ambição e seu próprio interesse, será esmagado. O texto é bem claro. Agora, esse esmagado pode ser uma palavra forte, mas não vai significar que esse esmagado vai ser aquele ser que ele vai ficar sem recuperação. Então, dentre aqueles que podem estar a serem esmagados, tem aqueles que vão acabando por resistir, porque vão mudar a sua conduta, vão mudar o seu caminho. E possivelmente vai levar alguns daqueles que serão os futuros esmagados
para uma condição de não serem os futuros esmagados. É aquilo que vai acontecer no nosso planeta. Então, nem todos os espíritos serão exilados, mas aqueles que ficarem terão a condição de poderem mudar a sua condição e não participarem. E, logicamente, se vão ficar, não vão mais participar desse pacto de inferioridade. Então, quando nós olhamos a essa situação, ela é muito triste para nós. Se nós formos olhar o nosso contexto atual, a gente observa. Hoje mesmo estava dando uma notícia da vacina da Pfizer, e que somente os países ricos, aliás, alguns deles, nem todos, vão ter a oportunidade de usar essa vacina. E uma rejeição da vacina chinesa, tanto ela sendo base para Oxford e tanto sendo base para essa de São Paulo aí que o Butantan quer fazer. Quer dizer, essas vacinas de Oxford e essa outra da China, elas não estão sendo bem-vinda por outras partes, por os outros países mais, vamos dizer assim, mais economicamente melhores que os nossos. Então, os países ricos não estão olhando com bons olhos essas vacinas. E ficará restrito. Aí a gente observa a humanidade como é. Humanidade nós estamos falando. Então, nós vamos pegar 3 ou 4 ou 5 ou 6, 7 outros países. Nós temos aí, acho que 200 e pouco, ou 300 e poucos países no planeta, não sei o número certo, tá? Uma meia dúzia vai acabar, né, liberando o seu povo por questões financeiras. E o resto da humanidade vai ficar o Deus dará. Mas nós estamos no século XXI, cadê a humanidade nisso? Cadê a situação das pessoas se unirem? Fala, não, isso aqui vocês desenvolveram, vocês querem ganhar dinheiro, mas podem até ganhar, mas vocês não precisam ganhar tanto dinheiro. Nós estamos aqui servir a humanidade. É dessa forma que funciona o racional. E não chegar e, de repente, você ouve que a Inglaterra comprou 90 milhões de doses da vacina da Pfizer. 90 mil doses, quer dizer. 90 mil doses. Numa população, 90 milhões, acho que é 90 milhões de doses. Numa população de um terço disso, talvez, ou até menos. O que vai fazer com o excedente? Vai vender? Vai pôr no cofre da rainha? Então a gente observa que a humanidade ela ainda continua com esse pacto de mediocridade. Então precisa ser esmagado, sim. Porque não estão entendendo, não querem entender, ou se fazem desentendidos da lei divina. Então não adianta a gente olhar para cima sem olhar para baixo. Então os de cima estão contra os de baixo e os de baixo estão contra os de cima. E quem está no meio, salve-se quem puder. Que é o nosso caso, nós estamos no meio. Então, de uma forma ou de outra, a humanidade está numa situação ao qual um está olhando de uma forma negativa para o outro, misturando todas as classes, porque os espíritos são iguais. A classe social, ela é somente mera formalidade, dentro do aspecto da lei de causa e efeito. Porque os espíritos são os mesmos. O espírito que tem na Lua, que o espírito que tem no Japão, o espírito que tem nos Estados Unidos, o espírito que tem na Suíça é o mesmo. Nós já passamos por isso. Hoje, a gente fica culpando outros países. Culpa-se a China, culpa-se Estados Unidos, culpa-se a Argentina. Quer dizer, um está culpando o outro. Pela própria incompetência que cada um tem. Sendo que o planeta é um só. Estão tratando cada país como se fosse um planeta diferente. Inclusive, tinha agora, recentemente, uma disputa
De quem seria um planeta aí que está vagando no espaço, um planeta morto, de ferro e níquel? O planeta inteiro é ferro e níquel. Estão disputando para ver de quem é aquele planeta, de quem é. A pretensão que nós estamos chegando. Estão olhando o planeta com interesse comercial. E nós estamos prontos para regeneração? Eu acho que nós estamos falando de um mundo errado, então. Porque ninguém está pronto aqui. Porque esse planeta está muito distante disso. Querer ser dono de um planeta morto, entre aspas, que está vagando porque ele é coberto de ferro e níquel, que ele vale quintilhões de dólares, já até avaliaram. Como é que vão puxar um planeta para cá? Vão amarrar uma corrente e vão ficar fazendo a força para poder puxar? Que jeito? Olha a pretensão aonde está chegando. As coisas, o rumo que as coisas estão tomando. É um materialismo muito arraigado em nós, Marcos. É assim mesmo aqui. As pessoas não têm essa noção, por mais que nós tentemos levar, né, o conhecimento através, né, do que nós fazemos no centro, através do Evangelho, ainda fica muito distante do pensamento das pessoas. Não por culpa delas, mas talvez até por nossa culpa de não sabermos conduzir, direcionar esse entendimento melhor, né? Mas e o materialismo, a gente percebe isso a partir do momento em que nós próprios, em determinadas situações, assumimos a posição materialista. Não sei. É bem isso. Esse pacto de mediocridade, ele existe e de uma forma que ele atende à própria ambição humana. Se a gente pegar a história, nós vamos ver lá um tempo atrás, no século passado, a época da Segunda Guerra, o Hitler. O Hitler é sempre referência, é importantíssimo o papel que ele teve aí na nossa história, porque ele é referência para tudo que a gente não deve fazer, tem aquele exemplo, né? E nós vamos ver que era um homem altamente culto, conhecedor das ciências ocultas, estudioso das ciências ocultas, que para nós não existe ciências ocultas porque nós lidamos com a mesma matéria, só que de uma forma bem racional e naquilo que Jesus nos diz, né? Que os mistérios ocultos aos sábios e os prudentes, que seriam todos desvendados. Então, mas tem alguns ainda que guardam esses mistérios ocultos e tentam se utilizar a seu favor. E o que ele faz quando ele resolve aprisionar o planeta? O que ele faz? Ele vai invadindo de ponto a ponto, primeiro os mais próximos, depois os mais distantes, de uma forma em que ele é autofinanciado pela própria questão dos judeus que foram esmagados. Por quê? Eles foram usurpados dos seus bens materiais. E, a partir daí, ele financiou a guerra. Então, ele cria a questão do preconceito, do antissemitismo, numa situação que é clara para todo mundo querer entender, que é muito claro aquilo, que ele, na realidade, ele usou aquilo como pretexto, o antissemitismo. Porque ele viu naquelas pessoas a riqueza. E ele precisava financiar a guerra dele. A partir daí, nós vamos ver que outros Hitlers existem na mesma situação, e nós estamos vendo agora, com a questão da própria vacina. Como é que
Um país pequeno como a Inglaterra, ela compra 90 milhões de doses para aplicar em quem? E por que precisa de 90 milhões de doses? Quem pode explicar isso? Para deter poder? Então, nós temos que sempre analisar tudo pelo crivo da lógica e da razão, olharmos que essa mediocridade humana, ela está de forma crescente e quase que ilimitada. Por quê? O que os espíritos falaram para nós? Que nós estamos chegando no momento final. E o momento final qual é? É justamente essa transição planetária na qual os absurdos eles vão estar de uma forma cada vez mais crescente em todos os sentidos das nossas vidas. Não vamos pensar que na situação que estamos aí, que resolvendo essa questão da doença, não vamos adentrar em outra. A própria história mostra para nós. Isso não é pessimismo, de maneira alguma. Só que nós temos que usar o bom senso. Porque quando você ataca uma doença, e da forma que está sendo atacada essa doença aí, alguns com indiferença dela, porque nós estamos vendo a indiferença do nosso povo com essa doença. Então você tem a oportunidade, às vezes, de observar comentários de pessoas que dizem assim, para que máscara? Não acabou? Já não está na fase verde? Então a pessoa ela não gosta de usar máscara ou ela não quer se sentir obrigada a usar a máscara, então ela usa o artifício de que estou na fase verde, então não preciso mais. Aí a gente percebe, na realidade, que cada um está indo para aquilo que lhe é de conveniente. Isso é mediocridade. É isso que nós estamos vendo. Então ela vem de cima para baixo, de baixo para cima, e quem está no meio, ela joga para cima e joga para baixo. Então está todo mundo no mesmo barco. É bem assim. Pode falar, Nelson. Não, sim, dentro dessa mediocridade que a humanidade vive, isso é um fato. Ninguém pode negar. Realmente é feio. Né? Porque não é um país, não é uma região, é um mundo. Mas, assim, é interessante, algo que me deixou até esperançoso, conversando com o Antônio no domingo, ele falando daquele congresso espírita, que acho que o Marcelo também acompanha, deve ter ouvido lá, eu acho que o Marcelo está acompanhando, acho que é da federação. E eles comentaram coisas, Marcos, no sentido de que todas essas má vontades, essa questão de violência, de má índole, parece que isso vai estar deixando, daqui para frente, ele vai começar a diminuir de intensidade. As pessoas vão começar a refletir mais sobre esse aspecto. Eu fiquei até interessado em ouvir coisas desse tipo, entende? Porque, assim, tem que chegar um momento que as pessoas vão pensar, pior não tem como ficar em termos de mediocridade, jogos de interesse. Em algum momento vai começar a pensar mesmo. Talvez agora a gente não, talvez não, agora a gente não vai nem conseguir ver algo substancial. Mas eu penso que a ideia de começar a rever, começar a repensar, até no campo político, daqui para frente, possa começar a haver uma revisão, sim. Eu penso, o que você acha dessas ideias? Então, eu penso assim, na realidade, eu acho que ainda nós estamos longe de uma melhora no âmbito moral, no âmbito da própria fraternidade, no âmbito daquilo que Jesus nos ensina todos os dias. Nós estamos longe. E a esperança, ela vai existir, porque o espírito ele tem que ter esperança. Ele vive de esperança, ele vive da fé do futuro. Só que esse futuro não é aqui, porque aqui não é o lugar aonde nós vamos nos eternizar. Aqui é um lugar de passagem.
Então, nós estamos aqui para poder fazer a nossa parte de uma forma a qual a gente não se misture junto a esses que têm esse pensamento medíocre, de uma forma que todas as vezes que eles nos ensinarem coisas que nós temos que aprender a não fazer igual a eles, a gente preste atenção para não entrar naquele circuito da massa. Porque se a gente entrar no circuito da massa, o que vai acontecer? A gente vai acabar sendo hipnotizado e atendendo às nossas próprias conveniências, às nossas paixões, as quais nós sabemos que nós temos que brigar e lutar contra elas. E a partir daí, a gente tem que seguir adiante. Então, quando a gente fala da casa espírita que faz falta, lógico que faz falta. Mas lembrando de novo, não é só na casa espírita que a gente faz o nosso trabalho e não é só lá que a gente tem um amparo. A gente tem amparo sempre. Mas para poder também ter esse amparo espiritual, a gente precisa ter as intenções dentro do nosso coração, aquelas apropriadas para o amparo. E, a partir daí, a gente tem que ser merecedor dele. A gente aprende lá na lei divina, na lei da adoração, da prece. A todo o pedido bem intencionado, Deus atende. Então, não fica um só pedido sem ter a atenção de Deus. E justamente isso é que a gente, na realidade, tem que se basear, tem que se firmar nisso. Então, tudo, as contendas, a situação que está na nossa vida periférica, ela vai nos afetar. Vai nos afetar. Então, nós estamos passando por uma transição muito forte. Muito forte. E a questão da consciência, de uma forma ao qual o ser humano se torne realista e não aquele que está buscando levar vantagem em alguma coisa, que venha num sentido muito mais fraternal para nós. Mas o que nós estamos percebendo é que o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, ainda vai se realizar. Brasil, celeiro do mundo, também vai se realizar. Agora, eu faço uma pergunta, até para mim mesmo e para todos. Quem de nós, Brasil, celeiro do mundo, quem de nós, de repente, poderia ir por campo e realizar uma plantação? Homens da cidade. Mas se um dia houvesse uma necessidade disso, nós voltarmos para a agricultura básica, do tempo da formação, depois dos homens das cavernas. Então, você cria o cultivo para a sua própria subsistência, ou subsistência de outros. Quem? Quem está apto? Quem está apto a deixar a escrivaninha, deixar a caneta? Quem está apto? Quem está apto a deixar a condição da roupa, a condição da elegância? Quem está apto? Não que isso seja algo ruim, de forma nenhuma. O asseio, a apresentação é sempre muito importante. Mas a gente percebe que todas essas situações estão ainda longe de acontecer. Estão longe de acontecer. A gente está olhando para um futuro muito distante. Muito distante. E o Chico, na sua maestria, na sua inteligência ímpar e na sua sabedoria sem igual, não tem como medir aquela sabedoria, aquela luz, ele viu a própria reunião se realizando, porque ele era um dos membros dessa reunião, e ele veio preparar, como Jesus veio preparar o terreno, ele veio preparar o Brasil. Mas ele veio preparar o Brasil lá para frente. Ele veio preparar o Brasil para 2100 e alguma coisa, ou mais além. Ou além. Porque se você pega todo o projeto reencarnatório, onde ele diz que André Luiz reencarnou, onde ele diz que Emmanuel reencarnou, e que hoje eles reencarnam no ano 2000 e alguma coisinha, depois da morte dele. Então, Emmanuel hoje tem lá seus 20 e poucos anos.
exemplo. Então, o próximo, ele vai ter que criar uma maturidade. Então, ele vai com 60 anos. Kardec começou praticamente com 60. Então, você vê como é proposital a maturidade do indivíduo com o envelhecimento no corpo. Então, o corpo, ele vai perdendo as forças, mas parece que a mente vai se fortificando. Porque perde-se os interesses materiais à medida que você começa a perder a condição orgânica, de uma forma em que você começa a ver valores em outras coisas. Então, isso é maturidade. Mas se você tem toda uma disposição física, toda uma saúde de ferro, toda uma energia, às vezes aquilo te leva, por mais que às vezes você tenta resistir mentalmente, aquilo te leva a atender aos caprichos mais imediatos do seu corpo. Então, a gente tem que observar que, dentro daquilo que estão falando do próprio Emmanuel, 2060 ele vai ter 60 anos, ou 58, ou sei lá o quê, tá? E, de repente, ele pode começar um trabalho que pode durar por 50 anos. Porque não é muito difícil hoje você ter 100 anos. Não é muito difícil. Né? A gente tinha lá o nosso médium da nossa casa, que trabalhou muitos anos, que é o Francisco Del Comune, que desencarnou com 94, e aquela disposição é inagualável. Assim, não existe. Aquilo é uma coisa ímpar. A disposição, a mente do homem, a capacidade de resolver as coisas. Então, a gente percebe que o ser humano pode ir a 100 anos, com toda a disposição mental e até orgânica. Então, a gente vê que tem muito trabalho para poder ser realizado. E a gente precisa dessa apresentação do Emmanuel em breve aí, se a gente estiver encarnado nesse período, para que ele se apresente a nós. E a gente vai reconhecê-lo por quê? Por onde? Pela própria conduta moral. É por lá que nós vamos reconhecê-lo. E, quem sabe, a gente tem uma nova pedra angular no início de uma nova era para a nossa doutrina espírita, que ainda agora não é compreendida. Ainda nós precisamos de mais tempo para ela. Mas a gente pode ter um reforço, com toda certeza. E a gente sai desse pacto de mediocridade. A gente não pode dar as mãos para esse conjunto de materialistas. É só isso. A gente não pode formar ou querer, sabe, fazer esse pacto, essa corrente. A gente não pode assumir essa onda mental, de maneira alguma. Tá? Alguém mais? A gente vai até abrir um espaço aí. No fim, acabou ficando o item 29 para a semana que vem. Tá? Eu escrevi lá no nosso grupo, para que a gente abrisse um espaço aí de alguns minutos para tema livre e tudo mais, mas podemos continuar nesse tema aí sem problema nenhum. Eu queria acrescentar algo, Marcos. Assim, é natural que nós espíritas, a gente reze por tudo, por todos, pelo planeta. Mas você sabe, assim, eu não perco a convicção. Mas nas minhas preces, quando eu estou fazendo meu evangelho, normalmente eu faço deitado. E uma coisa que eu peço muito a Deus é que ajude a gente a ser o conjunto. A gente modificar a atmosfera, né? Eu estou falando sobre a eficácia da prece. Mas eu confesso assim, não é falta de fé. Mas o mundo anda tão maluco que depois eu penso, coitado de mim, né? Porque, assim, bilhões de mentes pensando de uma forma tão pesada e materialista, a gente, só uma gotinha de luz assim, né? Não desacreditando na força, mas, assim, é meio cruel isso, sabe? Você imaginar, né? É um oceano de lodo e você jogar um pingo d'água limpa. Você entende a ideia? Eu fico na esperança, mas é assim que eu vejo quando eu penso no coletivo. Então, vamos levar a prece no coletivo
para uma situação de uma caverna muito escura. Uma caverna com uma escuridão enorme. E, de repente, um vagalume se acende dentro daquela escuridão. O que acontece? A luz aparece. Ilumina tudo. A prece é isso. A prece é justamente para isso. Para poder clarear a escuridão. E é por isso que nós temos o dever de fazer preces. Porque a prece nos torna melhores. São palavras do Livro dos Espíritos. A prece torna o homem melhor. Então, a prece é o nosso remédio, é o nosso caminho, é a nossa salvação. E aquela situação. A prece, ela feita, talvez, num conjunto de um bairro, vamos imaginar num bairro, então um bairro, um faz uma prece, no outro bairro, o outro faz uma, no outro bairro, o outro faz outra, vamos supor que aquela cidade, ela tenha 30 bairros. Então, ela é capaz de clarear aquela cidade. E aquela cidade não vai ficar nas escuras por causa do que os outros não fazem prece. Mas aquelas preces, daqueles 30, eles vão, de uma maneira ou outra, iluminar e dar força e equilíbrio àquela cidade. Então, existem até grupos de prece, e esses grupos de prece, eles são montados justamente para isso, porque eles são aqueles que se identificam com uma qualidade de meditação tão forte e tão unida, e que eles conseguem trazer um equilíbrio para determinada região do nosso planeta Terra. E isso, na realidade, é muito importante para nós. Então, quando nós fazemos a nossa prece dentro da nossa solidão, a gente tem que entender que aquela prece vai iluminar muito, e muito, e muito, e muito, e muito, e que ela não vai ter distância que ela poderá ser vencida. E nós sabemos que toda a nossa prece, ela se utiliza de um veículo que a faz locomover até o destino, que é o fluido cósmico universal. Que é o mesmo fluido que as ondas do rádio acabam de se utilizar para que elas se locomovam, e a própria questão do som, a própria questão da luz, todas elas usam o veículo do fluido cósmico universal para poder se movimentar. Então, nós vemos a potência que a gente tem e que a gente ainda, infelizmente, não aprendeu a usar. Marcos, Sim. Eu conversando com o Serginho, nós assistimos outro dia uma reportagem que falava sobre isso que você falou, que tem gente que não acha que já acabou. A repórter estava na feira e o rapaz estava vendendo frutas sem máscaras. E ela perguntou, por que você não usa máscara? Ele falou, para quê? Isso aí é história de vocês da televisão, não existe nada. Então, eu continuei a conversa com o Serginho, eu falei, Serginho, a gente precisa fazer muita prece mesmo para que as pessoas prestem atenção nas coisas, prestem atenção ao seu redor e ver quanta gente está morrendo. Ele virou para mim e disse assim, mãe, eu acredito que essa pandemia veio não para que a gente se de imediato, mas para mostrar como somos ainda orgulhosos, egoístas, apegados e ainda até ignorantes. Você concorda com isso? Então, o espírito de negação está em muitos. E, às vezes, acontece com o vizinho, mas o vizinho está longe, por mais que ele esteja muito próximo. E o ser humano é assim. Na realidade, ele acha que nada vai acontecer com ele. Então, nós vemos isso muitas e muitas vezes. Mas isso nunca vai dispensar, porque aí vem Jesus de novo,
ele sempre nos orientou no sentido, orai e vigiai, e um outro momento, sede prudente como as serpentes são. E tudo exige prudência. Então, se tem uma fumaça, vamos supor que seja só uma fumaça, a gente precisa entender que algum fogo começou aquela fumaça. Ela não apareceu do nada. Ela teve uma combustão para poder aparecer. Então, por mais que ele tenha sido apagado, o fogo existiu em algum momento. Então, a gente não tem como avaliar, acabou, ou continua, ou não existe, mas a fumaça existe, a gente sabe disso. Então, a gente tem que ficar muito atento, principalmente com essas situações, onde nós vamos ver esse espírito de negação a todo momento e à nossa volta. Então, todos se utilizam de todo tipo de argumentos justificativas para não poder usar a máscara. Mas a máscara, na realidade, para uma sociedade igual à nossa, aonde nós vivemos numa questão de habitação urbana e que o grau de poluição é muito alto, a máscara ela vem também para nos ajudar não só na questão de vírus e doenças, mas também por futuras doenças pulmonares ou das vias aéreas, referente à respiração de metais pesados ao qual nós estamos expostos. Então, esse filtro, com toda certeza, vai dar para nós, né, um tempo extra, vamos dizer assim, de qualidade de vida e também de prevenção de doenças aí que podem ou poderiam ter acontecido um pouco mais cedo e nós vamos adiar um pouco elas. Então, ela não serve só para a questão do vírus. Na realidade, ela serve para a nossa melhor qualidade de vida. E quando estiver dentro da sua casa, junto dos seus, logicamente que ninguém vai usar, porque está num ambiente fechado, onde a poluição às vezes não está presente dentro da casa, então não tem problema algum. Mas a gente tem que respeitar também não só nós mesmos, mas também as pessoas aí em lugares que são públicos. E a gente sabe que isso é imperativo para nós, mesmo sendo apenas uma fumaça ou há pessoas acreditando que na realidade não existe, porque ninguém sabe e só sabemos de uma coisa: existe um número grande de mortos. E a partir daí a gente tem que tomar nossas precauções. Bom, dona Leda, então vamos aproveitando, a senhora faz o encerramento para nós. Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, a nossa querida irmã Maria, aos bons espíritos amigos e nossos anjos de guarda, que nos assessoraram para este estudo, para compreendermos melhor e praticarmos diariamente esses ensinamentos e meditarmos sobre ele para cada dia estarmos um pouco melhor. E não esquecendo nunca das preces, das vibrações por todos. E com a prece de Jesus, vamos encerrar os estudos dessa noite, com o coração cheio de gratidão. Muito obrigado a todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigada, Marcos, muito obrigado a todos e uma boa noite, bom descanso. Boa noite a todos. Boa noite.